Lembra daqueles filmes de piratas em que uma pessoa embarcava de forma clandestina na viagem e com isso colocava a vida de todos em risco? O trabalho sem carteira assinada é mais ou menos assim. Com o conhecimento apenas do dono da embarcação, ou melhor, do empresário, o trabalhador clandestino é contratado para trabalhar na empresa de forma não oficial, ou seja, sem o reconhecimento de sua condição de empregado e, pior, sem a assinatura da sua CTPS. Essa prática, causada na grande maioria das vezes pelas empresas que visam reduzir os custos com mão de obra, acaba gerando inúmeros prejuízos não apenas para o trabalhador clandestino, mas também para o próprio empregador, que pode ser penalizado administrativamente e ter que suportar a cobrança de multas elevadas. Quer saber todos os riscos dessa situação para a sua empresa? Os direitos do trabalhador clandestino? Bem como as alternativas previstas na legislação para não violar direitos trabalhistas e, mesmo assim, reduzir os custos com mão de obra? Então, continue assistindo a esse vídeo até o final, que nós da CHC iremos descomplicar o trabalho sem carteira assinada para você. Antes de adentrarmos de cabeça no tema do vídeo de hoje e responder os verdadeiros riscos do trabalhador sem carteira, eu quero saber se você já assinou o seu vínculo, o seu contrato aqui com a gente no YouTube. Ainda não? Então, não perca tempo e já se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações e deixe seu like. Só assim, gente, nós vamos poder assegurar o seu direito de receber em primeira mão todas as novidades aqui no canal do YouTube. E aí, já tá inscrito, né? É claro! Posso confiar? É a verdade! Então vamos embarcar no tema de hoje. Legal! De acordo com a consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT, toda pessoa contratada para trabalhar com a presença dos requisitos da relação de emprego deve apresentar a CTPS obrigatoriamente ao seu empregador e, sendo este obrigado a fazer o registro do contrato de trabalho em até 48 horas. Além do registro do contrato de trabalho na CTPS do empregado, a empresa também possui a obrigação de registrar do colaborador em seus livros, fichas, que pode ser até mesmo em sistemas eletrônicos, seguindo sempre as instruções do Ministério do Trabalho. E quais são os requisitos da relação de emprego? Bem, os requisitos da relação de emprego estão previstos no artigo 3º da CLT, e são eles: pessoalidade, habitualidade, onerosidade, subordinação e execução do trabalho por uma pessoa física. Como esses requisitos possuem muitas especificidades e são até um pouco complexos, comenta aqui embaixo se você já gostaria de um vídeo específico para cada um deles aqui no canal. Tá bom. E se uma pessoa é contratada para trabalhar nas dependências de uma empresa, recebendo ordens e remuneração direta, mesmo que a sua CTPS não seja assinada pelo empregador, ela será considerada empregada para as leis trabalhistas. Então, é só colocar a pessoa para trabalhar e não pagar o salário, que assim é possível afastar o vínculo de emprego, não é? Na verdade não, papagaio de pirata. Em tese, para o reconhecimento do vínculo empregatício, todos os requisitos previstos no artigo 3º da CLT precisam estar presentes na relação entre patrão e empregado. Todavia, se o empregador deixar de cumprir com as suas obrigações contratuais, como é o caso do pagamento de um salário, ou mesmo deixar de dizer as diretrizes, as ordens para que a execução do serviço seja realizado, isso não vai poder ser utilizado como uma justificativa para negar o reconhecimento de vínculo ao emprego. Então, para saber se um colaborador é empregado ou não e se a carteira de trabalho precisará ser assinada, basta verificar se todos esses requisitos foram preenchidos. Você lembra do Jack, o macaquinho do Capitão Barbosa no filme Piratas do Caribe? Mesmo recebendo as maçãs pelos seus serviços e sendo subordinado diretamente ao capitão, fato bastante contestável, pois há quem diga que ele não respeitava seu ninguém, não seria possível o reconhecimento de vínculo empregatício do macaquinho com o Pérola Negra, em razão de estar faltando ali um dos requisitos da relação de trabalho, que no caso seria o trabalho prestado por uma pessoa física. Muito obrigado, Jack. Por nada. Você não, o nome do macaco é Jack. Tá, entendi.
Entendi, doutora. Mas o que acontece se a empresa não assinar a CTPS do empregado, mesmo estando presente todos os requisitos pactuados acima? Como nós já falamos, em todas as atividades é obrigatório que o empregador registre todos os seus trabalhadores, tanto por meio da CTPS como por meio de livros, fichas ou sistema eletrônico. O descumprimento dessas obrigações poderá atrair a incidência de fiscalizações à empresa, que pode ser autuada e até mesmo processada civilmente pelo Ministério Público do Trabalho. Além disso, a CLT também traz expressamente uma penalidade pecuniária para o pagamento do descumprimento dessas obrigações, que pode variar de R$ 3.000 por empregado não registrado e, em caso de reincidência, essa multa de não assinar a carteira do trabalho será paga em dobro. Caso o empregador descumpridor da obrigação seja uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, esse valor base será reduzido para R$ 800. E capitão, e se algum empregado sem CTPS quiser procurar os seus direitos, ele vai ter algum direito ou não poderá receber nada pelo fato da sua carteira de trabalho não ter sido assinada? Ao deixar de assinar a carteira de trabalho do empregado, muitas empresas acreditam que não terão obrigações trabalhistas e que isso garantirá a redução de custos. Algumas empresas acreditam que não são obrigadas a pagar nem mesmo o salário mínimo. Isso, gente, é um erro bem comum, mas é fundamental entender que essa prática não vai eximir a responsabilidade do empregador de atender a todos os direitos daquele empregado. E caso o colaborador ingresse com uma reclamação trabalhista com o objetivo de obter o reconhecimento de vínculo empregatício e aí ele ganha a ação, nesse caso, a empresa deverá arcar com todas as verbas que não foram pagas durante todo o contrato de trabalho. Nesse caso, vai incluir férias, 13º, depósito de FGTS, a multa do FGTS se a dispensa tiver sido sem justa causa, aviso prévio, horas extras eventualmente trabalhadas, adicional noturno, se houver, adicional de insalubridade, periculosidade, no caso aplicável, dentre outros direitos previstos em normas coletivas ou mesmo garantidos pela empresa a outros trabalhadores. Então, vale ressaltar que todas as verbas serão pagas com juros e correção monetária, além das custas do processo e dos honorários advocatícios de sucumbência. Logo, apesar de no início parecer uma alternativa econômica, essa prática pode resultar em grandes prejuízos para o negócio. E se algum marujo quiser ingressar com uma reclamação trabalhista, precisa observar algum prazo? Bem, gente, o prazo para o ajuizamento de uma reclamação trabalhista que vise reconhecer o vínculo de emprego é de 2 anos contados da data do último dia trabalhado. Após o ajuizamento da ação, o empregado poderá cobrar as verbas dos últimos 5 anos do contrato de trabalho, pois anteriores ao referido período estarão prescritas. Vamos de exemplo. O trabalhador precisa ter entrado com a ação em até 2 anos após a extinção do contrato. Caso contrário, as verbas prescrevem totalmente. Iniciada a ação no prazo de 2 anos, ele poderá cobrar as verbas referentes aos últimos 5 anos, contados desde a data do início do processo trabalhista. Assim, como promessa é dívida, agora nós vamos tratar sobre algumas situações que podem ser aplicadas na sua empresa para não ter que formalizar o vínculo de emprego diretamente e, mesmo assim, cumprir fielmente a todos os direitos trabalhistas previstos na legislação. Caso a empresa deseje reduzir as despesas com folha de pagamento, por exemplo, existem medidas legais que podem ser adotadas sem precisar optar pelo trabalho sem carteira assinada. Uma delas é a terceirização de mão de obra, que está prevista na Lei 13.429 de 2017. Essa lei permitiu a terceirização de qualquer atividade da empresa. Ao optar por esse tipo de contrato, a empresa paga apenas o valor contratado à prestadora de serviço, que enviará os trabalhadores conforme acordado e se responsabilizará pelo pagamento de todas as verbas trabalhistas. Além da redução dos custos mensais, essa opção também evita os gastos com rescisões contratuais, que podem ter um elevado valor.
Claro que a gente não pode deixar de comentar que existe aqui a responsabilidade subsidiária da empresa que está contratando essa empresa terceirizada. Uma outra possibilidade para reduzir o custo com a folha de pagamento, sem ter que violar os direitos dos trabalhadores, é a figura do trabalho intermitente, que foi criada em 2017, junto com a reforma trabalhista. Nessa modalidade, o empregado é contratado para cumprir uma jornada não contínua, que pode ser por algumas horas do dia ou mesmo um dia da semana, conforme vai variando a necessidade do empregador. A empresa deve convocá-lo com no mínimo 3 dias de antecedência e o trabalhador terá a opção de aceitar ou recusar o serviço. Como a remuneração é proporcional ao salário mínimo, ao piso da categoria ou ao salário de um outro empregado que exerça a mesma função em tempo integral, é possível reduzir assim as despesas da sua empresa, já que você vai precisar apenas pagar pelas horas efetivamente trabalhadas. E nós já gravamos um vídeo sobre esse assunto aqui no canal. Para saber mais, basta clicar aqui no link na parte superior do vídeo. Papagaio de pirata, parece que chegamos ao final da nossa jornada. Mas isso não significa que a gente precisa se despedir, não é mesmo? Então, caso ainda não tenha feito, que tal curtir o nosso vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar os sininhos das notificações? E se quiser ficar por dentro de outras novidades jurídicas, não deixe de conferir as nossas redes sociais. Lá nós publicamos diariamente conteúdos descomplicados no Instagram, no Telegram e também hoje você vai poder ouvir o streaming, o Justa Pop, o nosso podcast. Os links estão aqui na descrição, ok? Até breve, pessoal! Deixar de... Existem... Não. Acho que não era isso não. Pegadinha do malandro.